galera, aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer a resenha de Sob a Luz da Escuridão, da Ana Beatriz Brandão. Vem comigo, vem! Gente, antes de mais nada, não se esquece de clicar no sininho aqui embaixo pra você receber as notificações dos vídeos, tá bom? Sob a Luz da Escuridão é o primeiro de uma trilogia e ele conta uma história num mundo pós-apocalíptico, após a Quarta Guerra Mundial. Então, o que aconteceu nesse mundo para chegar nesse ponto? Através de eleições diretas, Leonard Travis Goyle chegou ao poder, um presidente muito carismático, muito simpático e que enganou todos com esse discurso de que seria a melhor opção. Mas por trás disso tudo, existia uma pessoa muito gananciosa e preconceituosa. Depois de alguns meses dessa eleição, ele aplicou um golpe de Estado e ocupou todo o país e todo o planeta. Ao longo dos anos, né, obviamente. Com o tempo, ele começou a determinar o que era certo e o que era errado. Se você tinha que ter um determinado padrão de beleza, você tinha que ser alto, loiro, magro, de olhos claros, senão você não se encaixava nesse padrão. As pessoas velhas demais eram eliminadas, as pessoas deficientes eram eliminadas, e só continuava vivo quem, de acordo com o padrão dele, era aceitável. Foram muitos anos nesse regime, até que chegou um ponto que a população não tinha mais medo de morrer, não tinha mais medo da retaliação. E aí veio a Quarta Guerra Mundial, que foi uma guerra contra esse poder, contra essa ditadura, e que dizimou 2/3 da população mundial. Passado mais um tempo, o tal do Leonard Travis Goyle morreu. Ninguém sabe se ele foi assassinado ou se foi por causas naturais, né? Fica meio incerto. E o planeta acaba ganhando uma nova chance, mas não exatamente, porque as pessoas não querem mais líderes. Não querem líderes religiosos, nem líderes políticos, nem nenhuma pessoa que crie leis. Porque eles não estão mais acreditando nas leis. Eles julgam que as leis não são justas. Porque foi o que eles conheceram, né? Nesse cenário, a gente tem um mundo totalmente destruído, sem energia elétrica, sem tecnologia, com pouquíssimas pessoas, porque muitas pessoas foram dizimadas por causa das bombas atômicas, por causa da radiação, e nesse novo mundo existem os metacromos. Os metacromos são seres que tiveram mutações genéticas ao longo das gerações, justamente por causa das radiações das bombas atômicas, e eles têm poderes. E é nesse ponto da história que a gente conhece a Lollipop e a Jéssica, que são as nossas protagonistas que estão aqui na capa do livro. A Lollipop, ela acorda num lugar onde ela não sabe quem é, não sabe o que é e não sabe o que tem no mundo lá fora. Ela tá presa num instituto. Esse instituto justamente se chama Instituto Leonard Travis Goyle, que é uma homenagem póstuma ao ditador que foi a salvação daquela minoria mais rica. E essa minoria mais rica criou esse instituto justamente para tirar os poderes dos metacromos e transformar os humanos em super-humanos. A Lolly acorda nesse instituto e ela tá escutando uma voz que diz que ela tem que fugir. Pega a garota e foge. E ela não sabe quem é a garota, ela não sabe de quem é essa voz, ela não sabe se ela pode confiar nessa voz, mas como o lugar está sendo atacado, ela aproveita para realmente fugir. E é quando ela conhece o Chris e a Jéssica, que também estão fugindo do instituto, e os três criam uma aliança por terem sobrevivido juntos, por terem salvo um ao outro, e pelo Chris ensinar tantas coisas para as meninas. Passados 2 anos, eles têm uma relação de amizade muito grande. O lugar onde eles vivem é atacado e o Chris defende o lugar para deixar as duas fugirem. E aí começa uma outra parte da história em que elas precisam aprender a se virar somente as duas. A Lollipop sem saber quem ela é de verdade, porque a única lembrança que ela tem é dos últimos 2 anos, da fuga do instituto até o ponto atual da história. E a Jéssica é muito mais nova e mais inexperiente e tem aquela carga. A Lollipop, ela se sente responsável pela Jéssica, ela sente que ela precisa manter a Jéssica viva de qualquer jeito. Só que as duas não conseguem se manter nem um mês fora dos cuidados do Chris e logo elas são capturadas e levadas até o Evan, que é um vampiro que já conhece a Lollipop de outras épocas. E aí começa mesmo um mistério acerca de quem é a Lollipop, o que ela fez no passado e o que ela não sabe sobre a própria vida. No caso, ela se chamava Selena, né, porque ela não lembrava o nome, então ela escolheu Lollipop. E ela tinha alguma relação com o Evan, que ele diz que era uma relação de ódio, que eles saíam no tapa, que eles brigavam muito, de lutas mesmo, lutas físicas.
E aí começa uma confusão na cabeça da Lollipop porque ela não sabe até onde ele está falando a verdade, se é só aquilo mesmo ou se tem alguma coisa a mais. E ela começa também a prestar atenção nos próprios sentimentos e percebe que tem mais alguma coisa que o Evan talvez esteja escondendo dela. O Evan, ele é o líder de uma das maiores áreas de sobrevivência, né, que existe no mundo atual, e ele é muito respeitado por todas as pessoas. Só que o mundo que eles vivem é um mundo cheio de armadilhas, é um mundo que mata por muito pouco e que não tem esse negócio de compaixão, solidariedade. Então, a Lolly, ela vai aprendendo a lidar mais ou menos com essas situações à medida em que ela vai ficando lá na área 4, junto com o Evan, a Jéssica e o Samuel. O Samuel, ele é um filho do Evan, né? O Evan encontrou ele quando ele tinha 2 anos e ele praticamente criou o Samuel. Só que em diversos momentos a gente percebe que o Sam, ele tem mais responsabilidade, mais maturidade do que o Evan. Porque o Evan, ele não consegue lidar com algumas situações da vida dele, justamente por ele ser muito velho, por ele ter perdido muitas pessoas e por ele tentar se fazer o tempo todo de durão. Pra quem tá acostumado, né, pra quem conheceu a Ana por causa do Garoto do Cachecol Vermelho, da Garota das Sapatilhas Brancas, talvez estranhe um pouco, né, ela vir com uma distopia fantástica depois de um romance. Mas pra quem já conhece a Ana há mais tempo, sabe que ela é escritora de fantasia. Ela já lançou 2 livros de fantasia antes do Garoto do Cachecol Vermelho, e é um gênero que ela domina muito, porque a Ana, ela tem uma cabeça muito fantástica na hora de juntar os pontos e conectar as histórias. Então, a gente tem aqui alguns pontos soltos, justamente porque é uma trilogia, mas no final da história a gente percebe que ela pega alguns elementos lá no começo que às vezes você, leitor, esqueceu e ela insere de uma maneira que faz todo sentido. E você fica pensando, nossa, eu não dei tanta importância para aquele fato lá no começo do livro, mas ele é muito importante. E eu percebi muitas dessas coisas porque eu li o livro 2 vezes. Eu li a primeira vez, normal, e agora eu estou lendo com os meus alunos. Então tem alguns pontos que eu tô lendo e que eu vou pegando e falando, ué, mas lá no final vai acontecer isso, isso, isso. E eu tenho certeza que que ela deixou essa ponta aqui por causa disso. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante nos livros da Ana, principalmente no lado fantástico da Ana, de escrever fantasia. Eu acho que ela evoluiu muito como escritora, do Garoto do Cachecol Vermelho pra cá. É muito interessante acompanhar, porque ela é uma escritora muito nova, né? Ela tá saindo da adolescência agora, então a gente percebe a maturidade que ela vai adquirindo ao longo dos anos em cada livro que ela escreve. E esse livro, ele tá com uma escrita mais madura e você percebe que é uma história mais profunda do que ela faz parecer no começo. Tem alguma coisa mais profunda acerca de alguns personagens, principalmente a Lollipop e o Evan. Porque o Evan, ele dá a entender no livro que ele tem 400 anos, mas você percebe que não é só isso, E que ele viveu muito mais e que ele tem algumas experiências a mais, de outras épocas mesmo. E no caso da Lolly, por ela não ter a memória da vida passada, não é vida passada, mas a memória do que ela fez antes desses 2 anos, e à medida que o livro vai passando, você vai entendendo um pouco mais da Selena, que é a outra Lolly, você percebe que tem mais coisas aí nessa história. Não é só o que ela tá passando nesse livro. E o final, gente, ele deixa uma ponta enorme para um segundo livro mesmo. Não dá pra não ter um segundo livro. Você fica assim, ué, cadê? Não é possível, não acabou. E você não consegue, sua cabeça explode de possibilidades, de teorias, porque você não consegue entrar na cabeça dela pra saber o que ela pensou. Isso é muito interessante, né? Você vai criando teorias ao longo do livro, chega no final e a autora fala, não é nada disso. Não é nada disso que você tá pensando. Eu gosto muito disso, porque você adivinhar o final antes da hora não é legal, né? Mas eu tenho certeza que tá vindo alguma coisa espetacular pro final dessa trilogia. Pelo menos pelo que eu conheço da cabeça da Ana, isso vai acontecer. Quero sinalizar só uma coisa sobre esse livro. Eu sempre falo aqui nas minhas resenhas que eu tenho um pouco de preguiça de distopia, porque eu li algumas que estavam muito parecidas, né, e que acabou me mostrando que a distopia é um cenário muito restrito e que às vezes os autores acabam pegando elementos de outros livros. Não acontece isso nesse. Então, é um ponto super positivo para a história da Ana, né? Ela criou um universo inteiramente novo, que por mais que tenha aquele mesmo formato, né, de ditadura, de revolta, de rebelião da massa, em cima daquele ditador, tem esse formato, você consegue perceber elementos muito únicos. Inclusive no universo que foi criado, na forma como o ditador foi inserido na história, né? Então, só dele estar morto, mas a presença dele ainda fazer o estrago que faz com o Instituto, você já vê que ele era uma pessoa extremamente manipuladora. E ele deixou um legado.
um legado negativo, mas assim, ainda assim um legado. Bom, gente, foi isso. Eu só tô esperando o livro 2. Eu espero que a Verus lance logo, né? Eu sei que acabou de lançar esse, mas quando a gente lê, a gente quer logo a continuação. E eu quero muito a continuação desse livro. Quero também que você deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Quero opiniões. Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui na semana que vem, tá bom, galera? Semana que vem, dia 31 de agosto, o sorteio vai sair, tá bom? Então, vou deixar aqui nos cards. Não se esqueça de participar que tá acabando. Só tem menos de uma semana, tá bom, galera? Um beijo! Tchau, tchau!